A matemática está para a ciência, assim como a escrita está para a fala. Dá até para fazer uma sem a outra, mas não seria a mesma coisa. Sem a matemática não iríamos muito além de onde foi Galileu. Embora ele fosse genial, conhecendo com propriedade o funcionamento do mundo, ele não pôde avançar além dos limites da intuição e da imaginação. Independente da matemática, os conceitos científicos existem da mesma forma e podem até ser transmitidos. Inclusive, essa é a proposta deste canal. Só que isso é uma grande limitação. Por exemplo, nós não poderíamos codificar esse conceito e muito menos operar com eles, ou transformá-los, ou desenvolvê-los. A ciência moderna nasceu juntamente com o seu método, para desenvolvê-lo. Mas praticamente não havia teorias antes disso. As teorias fundamentais só surgiram após Descartes estabelecer a geometria analítica e Newton e Leibniz criarem o cálculo. Aí sim, tivemos coisas para testar, desdobramentos para lidar, teoremas para demonstrar. A estrutura da física ia ser totalmente formulada ainda, gradual, mas de forma rápida. A cada problema físico novo que surgia, uma matemática nova nascia. Muita matemática e muitos matemáticos se despontaram só para resolver problemas da física. Newton, Descartes, Gauss, Lorentz, Boltzmann, Heisenberg, Feynman, Hawking, só para citar os poucos exemplos que apareceram após a evolução científica. Matemática e física são siamesas, não se separam uma da outra sem correr risco. E aqui nesse canal nós sabemos o risco que nós corremos. Nunca seremos tão formais aqui, nunca alcançaremos compreensão plena de um dado conceito físico sem discutir esse conceito à luz do seu modelo matemático correspondente. Mas é um risco que vale a pena correr pela beleza e utilidade inerentes desses conceitos. Então, quando eu falo sobre ensinar tais conceitos com o mínimo de matemática, eu estou pensando apenas em transmissão de conceitos puros, que têm valor por si só. Nem de longe passa pela minha cabeça que a matemática poderia ser dispensável, isso seria esdrúxulo, aristotélico. Mesmo quando queremos evitar a matemática, são tantas as vezes que ela simplifica as coisas que é inevitável que uma ou outra equação apareça entre os conceitos em questão. De novo, em cada vídeo desse canal eu evito falar de matemática, e o único motivo é porque eu quero focar apenas nos conceitos fundamentais e não no formalismo. Por outro lado, eu não posso deixar de dizer que sem a matemática, esses conceitos não estariam no nível de compreensão tão avançado quanto estão hoje. Por exemplo, como falar da segunda lei de Newton, do princípio da entropia ou da equação de Schrödinger sem apresentar uma equação? No sentido estrito da definição, matemática não é considerada uma ciência, já que não há experimento para testá-la. Por outro lado, nós sabemos que a sua base é alicerçada numa rigorosa cadeia de fatos provados, demonstrados. Ou seja, a matemática não se desenvolve sem as suas definições básicas, sem os seus teoremas. Teoremas fundamentais que a permita se desenvolver. O mesmo ocorre para as ciências naturais. Uma teoria não passa se não puder ser suportada pelos testes experimentais. É como se a matemática tivesse seu próprio método científico. Na minha opinião, a matemática não é ciência, mas isso não a desabona, ela está numa categoria diferente. Em 2002, no jantar na Casa Branca, no qual Ozzy Osbourne estava presente, o então presidente Bush apresentou os convidados da seguinte forma. What a fantastic audience we had tonight. Washington power brokers, celebrities, Hollywood stars, Ozzy Osbourne. Veja, isso é como se o Ozzy fosse algo diferente das demais celebridades. Como se não fosse humano, como se fosse sobrenatural. E é assim que eu vejo a matemática. A matemática é o Ozzy do conhecimento. Ela é sobrenatural. Meu nome é Eudes Filete, professor e pesquisador. Clique aqui no botão no meio da tela e entre na Verve Científica.